bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos a Brescia, aqui na região Lombardia, bem aqui naquela linha muito importante, né, que liga a cidade de Milano até Verona, lá no Vêneto. Tem uma linha ferroviária e também uma autoestrada, né, muito importante, que liga essas cidades que são extremamente industriais. Bergamo, Brescia, depois chegando até Verona, é um corredor que tem um poder econômico muito forte aqui dentro da Itália. E por serem cidades industriais, muitas vezes as pessoas acabam não olhando para elas no sentido turístico mesmo, de passeio. E nós já fizemos um vídeo aqui em Brescia, 2, a Elisa está me lembrando, é verdade, e também 2 lives. A primeira vez que nós a visitamos, nós ficamos assim impressionados. Por quê? Não esperávamos tudo isso. É uma cidade que contempla todos os períodos da história da Península Italiana. Nós chegamos aqui de trem a partir da estação de Verona, nossa conexão lá de Mantova. Então, falando aqui a partir da estação de Verona, a viagem dura cerca de 45, 48 minutos de trem regional. Quem sai ali de Milano, que é capoluogo, capital aqui de região Lombardia, o trem regional você não precisa comprar antecipadamente, os preços não se alteram, e o trem de alta velocidade você pega tarifas melhores comprando antecipadamente e viaja aí muito legal. Certo é que dá para chegar aqui também de trem regional. Conexão ferroviária é muito importante aqui mesmo dentro da Lombardia, com conexões inclusive internacionais. A cidade é servida por companhias não apenas aqui da Itália, então é possível pegar um trem e passar uns dias lá na Suíça, se assim vocês quiserem, como dá para chegar até Venezia em um único trem e várias outras localidades. Então a cidade é muito bem servida e futuramente isso vai ficar ainda melhor, porque tem uma grande obra aqui para melhorar a circulação dos trens de alta velocidade, também os trens de carga. O fato é que esse tempo entre Venezia e Milano vai ser diminuído sensivelmente, vai ser muito legal. Muitos talvez vão lembrar a cidade de Brescia, que nós já estamos falando aqui para vocês. Então venham antes disso aqui virar um boom turístico. Na minha opinião, a cidade tem tudo para se tornar um polo muito maior do que ela é. Porque, como eu disse, a cidade abarca vários períodos da história aqui da Península Italiana, a começar pelos próprios romanos que a fundaram e deram o nome de Brixia. Então, a partir desse ponto, nós podemos ver escavações arqueológicas. Nós contamos isso no vídeo anterior, eu não quero ser repetitivo, porque eu quero que vocês assistam outro vídeo, que está muito mais bonito até do que esse vídeo aqui. Esse vídeo serve para reforçar o convite para vocês virem para cá. O certo é que visitar essas escavações arqueológicas é um negócio muito legal, mas principalmente à noite. Então nós podemos ver o Capitólio romano, mesmo que você não pague a entrada, não é isso, porque esse local fica assim na rua. Então você está passando ali, mais especificamente na Via dei Musei, e se depara com isso. Então nós reparamos que isso é um ponto de encontro aqui também do pessoal aqui de Brescia. Convido aí os amigos, as namoradas, namorados. Onde você está? Estou aqui no Capitólio. Olha que chique. Então vocês já sabem, quando quiserem encontrar a gente para tomar um café, podemos marcar ali no Capitólio. Vale ressaltar que em 2023, tanto a cidade de Brescia quanto Bergamo, a sua vizinha, foram escolhidas como capitais da cultura aqui da Itália. Então, durante esse ano foram feitas várias manifestações e algumas melhorias nos aparatos turísticos e culturais. Então isso é sempre importante, né, para cidades que sediam esse evento, tem uma visibilidade muito legal. A cidade de Brescia tem uma visita legal pelo público italiano, mas ainda falta um público maior estrangeiro, na minha opinião. E aqui também é um ponto legal para se hospedar e formar uma base para conhecer, se assim quiser, a província. Por quê? Essa província aqui é realmente assim de dar inveja em muita gente. Eles têm parte aqui de 2 lagos. O Lago de Garda, que vocês já conhecem. Nós até temos vídeo lá em Desenzano del Garda. Live também, a Elisa está me lembrando, que faz parte aqui dessa província. Como também o Lago de Iseo, que é um lago fabuloso. Nós estivemos lá, não para gravar um vídeo, porque vamos fazer futuramente aí um material bem completo, mas tem um chorinho aí para vocês. Gravamos alguns momentos que vocês podem ver.
Essas cidades de lago aqui na Itália, elas trazem muita paz, né? A gente sempre que vem em uma cidade assim à beira de um lago deslumbrante como esse aqui, a gente realmente baixa um pouco a frequência e se esbalda com tanta beleza, beleza natural e também dos próprios centros históricos, que são muito graciosos. Então, eu gosto bastante de locais assim, independente da época do ano. Nós estamos agora, enquanto estamos gravando esse vídeo, em uma baixa temporada. O clima ainda está um pouco frio, como vocês podem ver, mas não tem problema, porque todo mundo aproveita o lago da melhor forma possível. São cidades que têm uma estrutura receptiva interessante também, acesso, no caso aqui de Iseu, um acesso muito facilitado através do transporte público. Então tudo isso é mais do que um convite para você usufruir desse espaço. Muito legal também nos lagos é fazer o circuito de navegação, que é feito através de um serviço público. Então não é nada elitizado, é algo que as pessoas utilizam aqui, e aí você pode conhecer lugar por lugar, até algumas ilhas aqui mesmo no lago. Então, muito interessante. Nós temos aí na descrição do vídeo o site da companhia, onde vocês podem ver os preços sempre atualizados. O serviço é pontual, se atente aí aos horários, e é muito legal para ter uma ideia também, né, de tantas localidades aqui do lago, e ter uma vista muito interessante também para essas montanhas. Eu estou olhando aqui, eles têm um ticket diário que custa €16,50 enquanto estamos filmando esse vídeo, né? Não sei daqui a um tempo, mas normalmente esses preços aqui sofrem poucos reajustes. Com esse ticket vocês podem visitar todos os locais aqui, as ilhas, sem nenhum limite. Mas a passagem de 60 minutos, por exemplo, sai por €1,60, algo semelhante aos ônibus urbanos. E aí tem passagem aqui de 180 minutos, €4 e por aí vai. Então tem diversas modalidades aqui, serviços de 10 viagens a €5. É uma oportunidade legal aqui também para fazer um passeio, um serviço público, né? Que eu acho mais legal, fazer esses passeios sempre em serviços públicos, aí você vê o que a população também está sentindo. Desde a minha primeira visita aqui na Itália, eu fiquei encantado com o turismo de lago. É algo único, principalmente aqui no norte italiano, que tem uma profusão de lagos incríveis, belíssimos. E aqui o lago de Iseu, se comparado ao lago de Garda, ao lago de Como, ele é bem menor. Mesmo assim, ele é belíssimo, isso não tem nenhuma relevância no sentido de beleza. Então eu acho esse circuito de turismo de lagos excelente. Os patos adoram também. E eu posso dizer para vocês que é um turismo muito plural, porque para quem gosta de natureza tem tudo, quem gosta de cultura também. Essas cidades, elas têm uma riqueza cultural muito grande, arquitetônica lá em cima, né? Além disso, para quem gosta de pedalar, aqui tem ciclovias fantásticas, né? Para não dizer um Lago de Garda, as ciclovias que tem por ali. E tem também os circuitos para você fazer hiking, as trilhas aqui pelas montanhas. Então, é um destino ideal, principalmente entre a primavera e o verão, que você aproveita o lago com todo o seu potencial. Lógico que esse destino é muito procurado por todos, italianos também, que vêm aqui para se refrescarem durante os períodos mais quentes. Portanto, eu recomendo que vocês reservem agora mesmo. Entre lá, www.reservarolago.com, e depois vocês nos digam se vocês gostaram de fazer um passeio no lago, ou quem já fez, nos conte o que vocês acharam. Com certeza é uma experiência única e revigorante.
Então, para chegar lá no Lago de Iseo, como nós falamos, a partir da linha ferroviária, em cerca de 25 a 30 minutos, você já consegue alcançar essa localidade. Lá no Lago de Iseo, como nós falamos, vocês viram a navegação, pode-se visitar várias outras cidadezinhas ali que compreendem essa área do lago. Então aqui é um turismo que envolve a natureza, cultura e também a própria gastronomia, sempre muito forte aqui também no norte italiano, não apenas no sul. Aqui tem muitas especialidades, o casoncelli, que é como uma especialidade de massa recheada, como queijos, embutidos, mas é um negócio muito importante que deixou a região muito abastada financeiramente, porque eles produzem aqui o Franciacorta, que é um espumante dos mais renomados aqui no território italiano, rivaliza ali com o Prosecco, lá do Vêneto, e eles produzem essa iguaria, aliás, é muito próximo aqui mesmo de Brescia. Quando nós percorremos a linha ferroviária até o Lago de Iseo, por exemplo, nós pegamos parte aí dessa área do Franciacorta. Tem inúmeras cantinas, locais para degustação e é um turismo também enogastronômico que agrada muita gente. Quando nós falamos em vinho na Itália, recordamos sempre os excelentes vinhos e rótulos da Toscana ou do Piemonte, mas todas as regiões italianas são produtoras de vinhos e cada uma com a sua especialidade. Aqui, no caso, uma província que tem simplesmente o Franciacorta aqui à sua disposição. Como nós temos dois vídeos bem interessantes aqui, falando um pouco sobre a cultura da cidade, dessa vez também nós exploramos alguns fatos cotidianos. Um deles vocês vão ver no próximo vídeo, que é uma super festa que ocorre somente no dia 15 de fevereiro. Vocês podem ver a gravação da live que nós fizemos aqui com 1 hora de duração. Esse material está disponível aos membros do canal, que apoiam o nosso material, e quem se torna membro do canal acessa esse e tantos outros materiais que passam da casa dos 100 materiais aí que estão ali na estante dos membros do canal. Já que estamos revisitando a cidade, resolvemos também prestar atenção no teor de vida, na qualidade que envolve essa cidade, que está sempre ali bem ranqueada entre as principais cidades aqui da Itália. A cidade é industrial, como eu disse, então ela tem um poder econômico muito forte. Como eu sempre digo também, as cidades industriais têm muitos problemas referentes à poluição atmosférica, por exemplo, que é sempre mais acentuado. No entanto, elas também têm esse poderio econômico que, se bem aplicado, transforma a cidade. Então tem essas questões, mas tem outros lados, como o desenvolvimento dessas cidades que, pouco a pouco, vão enfrentando essas questões industriais, transformando esses locais em polos tecnológicos também. Muito importante uma transformação e uma data para que aconteça isso. Então, quanto menos carros nas ruas, isso também melhora demais toda essa questão poluente. Aqui, por exemplo, nós estamos nessa área que é um enorme calçadão aqui, né? Essa é uma das tantas praças da cidade. A gente pode colocar 3 praças assim muito distintas, mas cada uma com a sua importância. Contamos isso no outro vídeo para vocês. E cada vez mais, com áreas destinadas exclusivamente aos pedestres, a cidade só tem a ganhar com isso. Não sou eu que estou falando, isso é a prova em todas essas cidades. Então a gente sempre torce para que essas áreas aumentem, a restrição veicular seja muito mais poderosa, e é um bem para todos, inclusive para o comércio, que fica muito mais vivo. Logicamente que a cidade não é apenas o seu centro histórico, é que esse centro histórico é muito bonito, né? É um belíssimo saloto e é um prazer caminhar para lá, para cá, como se fosse uma sequência cinematográfica. Mas tem os bairros também mais normais, como toda cidade, lógico. Nós visitamos, por exemplo, 2 pontas, podemos dizer. Percorremos também de ônibus, não apenas de metrô, porque de ônibus é legal que você observa ali, né, o andamento da coisa. A cidade também tem uma grande miscigenação cultural que eu achei muito positivo, porque
são muitos imigrantes aqui na cidade. Eu vejo grande parte desses imigrantes não totalmente integrados, logicamente, mas com uma integração maior do que em algumas cidades do mesmo porte. Acontece que aqui tem muitas indústrias, então são muitos trabalhadores que também são atraídos aqui por essa questão. São pessoas provenientes provavelmente de outros países ou na segunda geração que estão trabalhando no comércio, que têm o seu comércio. Então isso eu acho muito positivo, que essa integração seja feita dos dois lados. Então a cidade só tem a ganhar com isso. O comércio da cidade é bem aquecido, destaco a parte gastronômica. Além da cozinha ligada às tradições locais, tem também restaurantes internacionais, como os restaurantes asiáticos, que tem por toda a Itália. Muita gente pensa assim, restaurante asiático, tal, é uma segunda linha do que você encontra no âmbito gastronômico de uma cidade. Isso não é verdade. Hoje em dia, a maioria desses locais são muito bem equipados, bem trabalhados, são locais muito confortáveis, não estão à margem aqui da cidade, pelo contrário. Então, por exemplo, ali na Piazza della Loggia tem um belo restaurante, comemos bem, fomos bem atendidos. Aqui também tem muitos cafés excelentes, provamos vários, lógico, gostamos aqui da maioria. Então, eu lembro da última vez também que nós viemos aqui, tem cada cafeteria legal, um atendimento assim muito qualificado também. Apesar de estar em território lombardo nos dias de hoje, a cidade de Brescia já pertenceu à Serenissima República de Venezia. E aqui nesse local, onde funciona hoje um museu, a gente pode ver todo aquele clima de uma verdadeira casa bresciana, belíssima. E aqui tem uma escultura do lado de fora que faz uma evocação à Serenissima, né? A Venezia, com um toque todo particular aqui, mas sempre há essa ligação. Inclusive no modo deles falarem, que lembra um pouco, tem aquele acento do Vêneto aqui na Lombardia. Nesse vídeo nós não mostramos a parte do castelo, mas isso é imperdível para você visitar aqui. Não apenas lá em cima, mas o próprio caminho. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo apenas contando aqui sobre o castelo, mas é um local que deve ser visitado. Uma cidade já com um certo porte, eu já penso que seja muito corrido colocar tudo num bate-volta aqui. Então considere ficar 1, 2 noites ou quantas forem necessárias. Então você vir aqui para conhecer tudo correndo, vai ter a falsa impressão que conheceu a cidade. E cada praça aqui tem uma história. Dizem que eles têm 2 catedrais aqui. Então tem o Domo Velho e o Domo Novo. É uma história aqui que nós contamos no outro vídeo, mas só aqui você já gasta um tempão. Tudo gratuito. Aqui na Itália tem muitas igrejas, a maioria delas são gratuitas, principalmente no norte do país. Então, por exemplo, essas igrejas são piores do que as outras? Não, podem até ser mais bonitas e interessantes. Então, recomendo que vocês façam uma visita com muita calma. E eu convido também para que vocês vejam o vídeo que nós fizemos aqui na cidade, que tem comentário também de bresciano. Isso sempre nos alegra bastante. O próprio cidadão vai lá e comenta. Ele viu o vídeo em português, nós colocamos legendas na maioria dos vídeos, mas é sempre um vídeo em outra língua. Viu que nós falamos aqui informações fidedignas, que não estamos inventando polêmica. Não é que só falamos as coisas boas dos locais, mas olhamos aqui por um lado que muitas vezes até o próprio cidadão já não se lembra mais ou deixou de reparar, e ele vai lá e comenta isso aí. Então pra gente isso aqui é um grande presente. Di qua facciamo a modo, come dicono a Modena, fai a modo, ok? Quindi da pagare 90, da pagare 80, da pagare 70. Nossa! Valeu, pessoal, muito obrigado a todos e grazie mille!